Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Senhor, por estarmos aqui. Obrigado porque podemos vir aqui te adorar. E agora queremos ouvir da tua palavra, Senhor, que tu nos ensines. Por meio da tua palavra, que teu Espírito Santo a aplique aos nossos corações, Senhor. Que ela possa ser viva e eficaz no coração de cada pessoa presente aqui. É o que nós te pedimos e oramos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias, no livro de Hebreus mais uma vez. Hebreus capítulo 6. Hebreus 6, 11 e 12. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até ao fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Chegamos ao nosso quarto pecado capital nessa série. E esse é talvez um dos pecados capitais que mais causa confusão, né? Porque muitas pessoas pensam assim: preguiça? Preguiça numa lista em que você tem ira, lascívia, inveja, cobiça, orgulho. Estranho. Bom, por pior que a preguiça, como nós a conhecemos, né? Por pior que ela possa ser, não é sobre isso que nós estamos falando aqui. Eu lembro de um papo num grupo de WhatsApp aí da igreja, acho que dos homens, e acho que foi o Beto que disse que esse pecado capital, o nome mais correto para ele seria assédia. Também pode ser visto como tibieza ou abulia. O grande problema é que essas palavras ninguém faz a menor ideia do que elas significam, né? Então é meio inútil você usar essas palavras porque elas, apesar de corretas, não fazem parte do nosso vocabulário do dia a dia, né? Por isso eu preferi usar aqui também não a preguiça, que tem uma conotação um pouquinho mais leve do que a gente realmente quer expressar nesse pecado capital. Então eu preferi usar a indolência, que é uma palavra um pouquinho mais conhecida e que também aparece no seu sentido correto, no sentido que nós queremos, aqui nesse texto de Hebreus, né? Notem que essa mesma palavra que é traduzida aqui nesse versículo 12 por indolentes, é a mesma palavra que lá no início do texto que a Mari leu para nós aqui, lá em Hebreus 5:11, a mesma palavra no original do tardios, vos tendes tornados tardios em ouvir, ou lentos na NVI. A versão corrigida, a Almeida corrigida, traz negligentes nos dois versículos. Vejam que Gregório o Grande, quando ele organizou os pecados capitais como nós os conhecemos, já em latim, ele juntou dois pecados que havia lá no original do Evagrius Ponticus. Ele juntou dois em um só, que é essa indolência que a gente está falando hoje. Ele uniu a assédia, que a palavra é essa mesma, em grego, em latim e também em português, com a tristitia, que aí é latim, né? E eu acho que dá para perceber mais ou menos o que está embutido nessa palavra tristitia. A assédia seria a negligência, o descaso, o descuido, e a tristitia seria a melancolia, a apatia, o abatimento. A tristitia é depressão espiritual. É caracterizada por uma melancolia profunda
e uma desesperança que derrota a capacidade da pessoa de se esforçar espiritualmente. Gregório o Grande, que não tem esse nome por acaso, ele percebeu que essas duas coisas andam juntas. E os dois andam juntos porque só pode haver plena alegria e paz para o homem quando ele encontra a Deus e vive próximo do seu Deus. Nós conhecemos a famosa frase de Agostinho: fizeste-nos, Senhor, para ti, e o nosso coração anda inquieto enquanto não descansar em ti. Então nós vamos falar aqui, só para a gente fazer aquela abordagem que a gente faz, que sempre é um tanto quanto superficial, mas para a gente refletir um pouco sobre esse pecado, nós vamos então falar das duas dimensões dele abordadas na Bíblia, vamos falar do seu extremo perigo, vamos falar também de uma advertência solene e aí vamos fazer algumas aplicações. Esse é o nosso plano para hoje. De cara nós temos que desfazer uma pequena confusão que pode haver aqui. Porque quando fala em indolência, preguiça, talvez se você for uma pessoa muito ativa, que gosta sempre de estar fazendo alguma coisa, talvez você ache que esse pecado nada tem a ver com você. Não tem nada a ver, certo? O indolente, aqui nesse sentido, não é só o preguiçoso que não quer trabalhar ou estudar. Pode ser o homem mais trabalhador e operoso, a mulher mais trabalhadora e operosa que você conhece. E se encaixa aqui perfeitamente. A preguiça física, ela é grave, né? Essa preguiça no sentido de não querer trabalhar, não querer se esforçar, ela é grave. Paulo a condena fortemente em 2 Tessalonicenses 3,10, dizendo que quem não quer trabalhar, que também não coma. Nesse nível. Mas há também uma dimensão espiritual, uma preguiça espiritual. E essa é ainda mais grave, e é principalmente a essa aqui que os antigos apontavam, para essa aqui que os antigos apontavam quando eles construíram esses 7 pecados capitais. Que são, como a gente viu já nessa série, são pecados que abrem caminho, que geram outros pecados, certo? E por isso tão graves e tão perigosos. Vamos falar rapidamente então dessas duas dimensões, física e espiritual. A dimensão física aparece muito, principalmente na literatura de sabedoria, né, na Bíblia. Você tem lá em Eclesiastes 10:18, pela muita preguiça desaba o teto, e pela frouxidão das mãos goteja a casa. Ou Provérbios 20, versículo 4, o preguiçoso não lavra por causa do inverno, pelo que na cega procura e nada encontra. Ou vamos ver ali mais um provérbio, se quiserem abrir lá, Provérbios 24. Provérbios 24, versículo 30 e 31, diz assim: passei pelo campo do preguiçoso e junto à vinha do homem falto de entendimento. Eis que tudo estava cheio de espinhos, e a sua superfície coberta de urtigas, e o seu muro de pedra em ruínas. É interessante que, apesar de aqui ter uma dimensão física, nós sabemos que o físico é ilustrativo, muitas vezes, do espiritual. Tanto que John Bunyan, quando escreveu O Peregrino, ele colocou, naquele momento em que o peregrino subia o desfiladeiro da dificuldade, e aí ele descansou e dormiu, e ficou ali indolente, alguém, que o texto não diz quem é, alguém o acordou e citou Provérbios 6,6, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Considera os seus caminhos e ser sábio. E quem conhece a história lá do peregrino sabe que ali, por causa da negligência, por causa da indolência, cristão perdeu a sua segurança. Ele ali, enquanto dormia, perdeu
aquele certificado que ele tinha, que ele carregava com ele, que um dos seres resplandecentes tinha dado para ele na cruz, porque ele foi indolente, porque ele foi descuidado. E aqui nesse texto de Provérbios 24, 30 e 31, nós temos quase que uma dica, quase como se o Senhor nos conduzisse pela mão, para que a gente pudesse compreender a sua palavra e pudesse ir além da dimensão do preguiçoso físico aqui, que não cuida da sua casa, como está descrito aqui, né? Porque ele fala que tudo estava cheio de espinhos. Vejam que aqui em Hebreus 6, voltando lá para o nosso texto base de hoje, também fala em espinhos. Veja lá no versículo 7. Hebreus 6, 7 e 8. Porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. E isso, nessa linha que o Senhor vai nos conduzindo, isso nos faz lembrar imediatamente da parábola do semeador e a interpretação feita pelo próprio Senhor Jesus a essa parábola. Veja lá em Lucas 8, no versículo 14, em que Jesus já está interpretando ali a parábola do semeador, e aí ele fala que aqui caiu entre espinhos, são os... Lucas 8,14. Aqui caiu entre espinhos, são os que ouviram, e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida, os seus frutos não chegam a amadurecer. São muitas aí os links, muitas as conexões que a gente tem entre esses textos. Vejam que aqui eles ouviram, só que eles foram lentos em ouvir, como fala lá em Hebreus 6. Negligentes no ouvir. Não colocaram em prática como a Bíblia sempre ensina. E aí outras coisas tomaram o lugar. E tudo ficou coberto de espinhos naquela casa do indolente, do preguiçoso. E a grande dúvida que sempre existe sobre esse tipo de solo aí, né, nós temos aqueles solos ali da parábola do semeador, e a dúvida que sempre persiste quanto a esse solo, e ela não é totalmente respondida na palavra, não fica totalmente clara, é a seguinte pergunta: será que a pessoa infrutífera desse tipo herda a salvação? Vejam que a semente que cai na boa terra, ela produz a 30, a 60 e a 100 por um. Os cristãos não produzem igual. Eu às vezes brinco, né, que tirando 3, por causa da graça do Senhor, você está passado, certo? Que é 3, 6 ou 10, certo? Talvez você não seja um grande exemplo de cristão, mas você frutificou. E você está salvo. Mas será que a terra que não frutifica simboliza o cristão? Deixo para vocês aí essa reflexão. Os teólogos reformados muitas vezes se dividem a respeito disso, ainda que a maioria ache que não. Lembrem que é o Espírito Santo quem nos capacita para que possamos produzir frutos. O que dizer então quando eles não existem, né? Não teria a carne tomado conta completamente daquela pessoa? Há muitas outras parábolas com alertas desse tipo, né? Parábola dos talentos, parábola das 10 virgens, parábola da figueira, que o Senhor encontrou sem fruto, na estação própria. Lembram disso também, né? Fora textos como o próprio João 15,
do ramo que não produz fruto e que é jogado no fogo, como fala aqui em Hebreus também. Então vejam, gente, que esse quadro nos mostra que esse descuido, essa ênfase em outras coisas, essa distância do reino de Deus é extremamente perigosa. Aquele pecado capital que de repente você achava que era o mais insignificante, talvez seja o mais insidioso, perigoso. No fundo, a indolência, o que ela é? Ela é uma falta de apetite pelos dons de Deus, uma falta de amor a Deus e ao próximo, uma resistência às exigências do amor, uma indiferença geral para com Deus, a sua palavra, a sua igreja, tudo que diz respeito ao seu reino. Uma indiferença para com o próximo, uma indiferença para com os irmãos. E isso parece estar se tornando ainda mais perigoso nesses nossos dias, cheios de ídolos e de deuses falsos para todo lado. E os nossos desejos sendo cativados por esses deuses falsos, por esses ídolos, fortemente. William Willimon, pastor e professor, no seu livro, vejam que interessante o título do livro, Pecando como um Cristão, uma nova abordagem dos 7 pecados capitais. Ele diz assim: nós vivemos em uma era de excesso de distração, de um enorme déficit de atenção. Ao falharmos em ter nossa atenção cativada por qualquer coisa de valor, nossos olhos e nossas mentes vagam incansavelmente perambulando, incapazes de perceber qualquer coisa que valha a pena. E nisso eu não estou melhor que minha congregação, diz ele. Todos nós estamos sendo atingidos. A apatia espiritual de que estamos falando, gente, é muito, muito perigosa. Um folheto da Idade Média, chamado Poço de Jacó, ele dizia assim: quando o diabo encontra uma pessoa indolente, vazia e carente de boas obras, ele envia os demais pecados para habitá-la. A indolência cria no indivíduo um padrão de pensamento e um estilo de vida propício para o crescimento de todos os outros pecados. A escritora e pensadora cristã Dorothy Sayers, ela escreveu certa vez, que a indolência é cúmplice dos outros pecados e a pior punição para eles. Vejam que interessante, né? Por causa da indolência espiritual, todos os outros pecados tomam conta de mim. E aí eu me torno ainda mais indolente. E acabo entrando naquele desespero da tristítia que é o fim da linha, desse descuido absoluto, né? Quando a casa já está em ruínas, como fala lá em Provérbios, né? Aqui nós vemos aquele mesmo conceito que a gente tem visto nessa série, da transformação no monstro. Fomos criados para sermos seres gloriosos, esse é o plano de Deus, a glorificação de cada um de nós, Romanos 8. Mas nós podemos escolher um caminho alternativo. O homem que tinha um demônio deixa a casa limpa e vazia, e aí vem 7 outros demônios e ocupam a casa. Lembram de Mateus 12, o Senhor Jesus ensinando isso? É isso que está aqui. É sério, é solene, é pesado. Essa apatia espiritual e falta de vontade de conhecer e amar o Deus verdadeiro abre um amplo espaço para os deuses falsos. E aí nós temos essa advertência extremamente solene aqui de Hebreus 6, que a Mari leu para nós. Vamos olhar um pouquinho, bem superficialmente, para esse texto que foi lido. Hebreus 5:11 até o 6:12.
Pessoas que deveriam ser adultas por causa do tempo decorrido, que deveriam ser mestras na fé e na vida cristã, na virtude cristã, ainda estão engatinhando. São bebês, precisam de leitinho. A indolência espiritual faz você parar de crescer. Só isso já seria, né, gente? Só isso já seria tremendamente grave. Você ser barrado no teu crescimento. Mas nós sabemos que não existe situação estacionária na caminhada cristã. Ou você está avançando ou você está recuando. E aí, esse texto aqui vai ficando cada vez mais sombrio, perceberam? A ponto de indicar o risco de abandonar a fé. Aquilo que os teólogos chamam de apostasia. Isso está lá no versículo 4. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia. Esse texto ele tem 3 interpretações básicas. Claro que tem nuances e tal, mas 3 básicas. Ou ele fala de uma pessoa realmente regenerada e que ela pode perder a salvação. Ou ele fala de uma pessoa que tem aquilo que Calvino chamou de fé temporária, né? A semente que caiu no solo rochoso, que é de pouca duração, que dura por um tempo aquela fé, mas ela acaba desaparecendo. Essa é uma outra interpretação. Ou a terceira interpretação é que é um texto hipotético, indicando como um alerta aquilo que aconteceria se você fosse indolente e descuidado. E se você pudesse, então, abandonar a Cristo. Quem defende essa terceira posição olha muito para o versículo 9, né? Quanto a vós outros, estamos persuadidos das coisas que são melhores, né? Como que dizendo, mas vocês não têm essa situação. A primeira interpretação, gente, é claramente falsa. Todo o testemunho bíblico mostra que, todo o ensino bíblico mostra que ela é falsa. Um cristão jamais perde a salvação porque Jesus Cristo pagou com seu sangue pela vida dele. O sangue de Cristo absolutamente eficaz, não tem volta. Mas as duas seguintes, pelo menos para mim, fazem sentido. O texto de Hebreus aqui pode ser aplicado tanto a crentes temporários, entre aspas, né? Crentes, entre aspas, ou falsos, né? O solo rochoso, lá como eu disse, e pode também servir de um alerta amoroso de um pai para um filho, para que ele desperte e saia do rumo que ele está seguindo. Mas o que fazer com a turma dos espinhos, né? Como é que eles ficam? John Owen, puritano John Owen, príncipe dos puritanos, tratando desse texto de Hebreus, diz que esse pecado da indolência espiritual se caracteriza por 4 aspectos. 4. Primeiro, negligência. Um descaso para com o Senhor, um descaso para com a sua própria alma, um descaso com a alma dos outros, um descaso com a palavra, um descaso com a igreja. Negligência. Segundo, relutância em agir. Mesmo confrontado, estimulado, exortado, o sujeito não muda, não age, não faz nada a respeito.
sai como entrou. Vejam que isso aparece aqui, né, no versículo 7, a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela. Chuva, 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 chuva. Espinho, 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 espinho. Relutância em agir. Terceiro, coração dividido. Vários outros deuses ali no coração, disputando a fidelidade e a adoração e a obediência daquele sujeito. Esquecendo que o Senhor Jesus nos alertou, você não pode servir a dois senhores. E ali tem bem mais do que dois, né? Normalmente. Coração dividido, terceiro. Quarto e último, desânimo diante de qualquer dificuldade. É aquela falta de vontade de ser cristão, aconteça o que acontecer, seja qual for a circunstância, seja o lugar em que o Senhor te colocar, você vai ficar firme, você vai morrer nessa montanha. Vai defender com a vida. O indolente, primeira dificuldade, some. Isso para dias em que a teologia cristã se tornou basicamente a teologia da prosperidade, é assustador, né? E aí eu pergunto, qual dessas características estão em você hoje? Os 7 pecados capitais, e esse aqui em especial, eles podem estar ganhando muita força no nosso tempo e muito possivelmente na nossa igreja e em todas as outras igrejas. E nós temos que ser vigilantes. Nós não podemos ficar dormindo enquanto isso acontece. J.I. Packer, no Conhecimento de Deus, um livro que ele já é extremamente antigo, um clássico da fé cristã, ele num determinado momento diz assim: entre os 7 pecados mortais da tradição medieval estava a preguiça, a sédia, um estado de apatia espiritual obstinada e sem alegria. Há muito disso por aí nos círculos cristãos. Os sintomas são a inércia espiritual pessoal, combinada com cinismo crítico sobre as igrejas e ressentimento desdenhoso em relação à iniciativa e à realização de outros cristãos. Cristãos descuidados assim, gente, eles gostam de pôr a culpa nos outros, e principalmente na igreja. A culpa não é da igreja. A culpa é de cada um de nós. Ninguém vai sentar contigo no tribunal do Senhor. Você senta sozinho. Você presta contas da tua vida, não da minha. A negligência mais básica da vida com Deus pode nos conduzir, a cada um de nós, a um coma espiritual, coma do qual talvez a gente não acorde. Cuidado. Lembre-se da grande pergunta de Jesus. Marcos 8, 36 e 37. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma? Olha que pergunta. Marcos 8, 37. Pergunta de Jesus para mim, para você, para todos nós. Que daria um homem em troca de sua alma? Nunca se cuidou, gente, tanto do corpo, nutrição, todo tipo de esquemas aí do que você pode comer, não pode, né? Exercícios, todo tipo de ginástica e exercícios e fitness e não sei o que, tratamentos de todo tipo, preventivos, certo? Muita prevenção, máquinas modernas, medicina moderna,
pesquisas, remédios sofisticadíssimos e tal. Muito, muito, muito cuidado com o corpo. E olha que ele vai morrer. Faça você o que você fizer. Certo? Imagina se não fosse assim, né? E para a alma, a negligência nunca foi tão grande. É ou não é? Eu falo por mim, tá? Todos nós somos filhos do nosso tempo. Eu não vim aqui pregar para vocês algo que eu não tenha pregado para mim. E o Senhor sabe o quanto que eu precisava. E onde estão esses mesmos cuidados para a alma? Uma preocupação tremenda com a nutrição da alma, o exercício na piedade, lá de Timóteo, exercita-te na piedade. Os tratamentos, a prevenção, os médicos, onde é que está a nossa corrida para os médicos da alma? Por isso nós temos que perguntar diante desse quadro o que fazer a respeito, já que ele é grave. E aí encerramos nessa parte de aplicação, vamos refletir um pouco para cada um de nós. Por favor, nessa série, nunca pense no outro. Isso é para nós, isso é o Senhor que quer falar para nós, para cada um de nós. Em primeiro lugar, nós temos que nos arrepender de verdade dessa letargia espiritual. Não com coração dividido. Coração dividido é característica do problema, não vai ser a solução. Mas com todas as nossas forças. Os cristãos, ao longo dos séculos, eles sempre, a gente tem visto isso, eles sempre apontam uma virtude correspondente àquele mal ilustrado ali nos pecados capitais. E a virtude correspondente à indolência, você pode encontrar aí na própria Bíblia, em Hebreus 6 aí. Talvez você já tenha matado a charada, né? Está lá no versículo 11. Qual foi sempre a palavra que foi colocada, a virtude que foi colocada como contrapondo, como antídoto para a indolência? Versículo 11 mostra para nós. A diligência, sempre foi essa palavra. O esforço pessoal continuado. Essa é a virtude correspondente. Permitam-me citar mais dois puritanos. Primeiro, Thomas Manton. Ele diz o seguinte: as alegrias eternas não cairão do céu na boca da alma preguiçosa. Essas coisas não são trivialidades. Elas nos custarão diligência e seriedade. Em vez de eu trazer uma exortação aqui, vou trazer o grande puritano John Owen para nos exortar mais uma vez. Ele diz assim: por acaso você está em profundezas e dúvidas, cambaleante e incerto, sem saber qual é a sua condição, sem saber se você tem alguma participação no perdão que é de Deus? Você tem sido lançado para cima e para baixo, entre esperanças e medos? Quer paz, consolação e segurança? Por que está prostrado sobre o seu rosto? Levante-se, vigie, ore, jejue, medite, ofereça violência às suas concupiscências e corrupções. Não tenha medo, não fique alarmado com seus clamores para que sejam poupados. Avance até o trono da graça por meio de orações, súplicas, importunações, rogos incansáveis. Esta é a maneira de tomar o reino dos céus. Essas coisas não são a paz, elas não são a segurança, mas elas são parte dos meios que Deus apontou para que as obtivéssemos. Bom. Era verdade lá no século XVII e é verdade hoje. Ah, Juliano, mas isso aí é arminianismo. Não tem ninguém mais calvinista do que esse cara aqui. Desculpe. Te ensinar errado o que é calvinismo, tá? Cuidado. O que cada um de nós está fazendo para nos tornarmos de fato discípulos do Senhor Jesus Cristo
que nos comprou com seu sangue. Meus irmãos, a igreja cristã saudável é um bom lugar para a cura desse mal. Mas as pessoas dão pouca importância, justamente porque são indolentes. Você já parou para pensar que numa noite qualquer, na Genebra de Calvino, no século XVI, qualquer noite, você pode fazer a sua janta, e aí você sai, e você tem a oportunidade de escolher ter o seu coração aquecido pela pregação terna e cheia de amor de Pierre Viret, ou você pode ser movido à ação pela vibrante pregação de Guilherme Farrell, ou você pode ter a sua mente ensinada pela visão e conhecimento profundo das Escrituras do grande João Calvino. O triunvirato de Genebra, como se diz. Primeiro eles tinham culto uma noite sim, outra não. Depois eles passaram a ter culto toda noite. E as pessoas iam, e as pessoas ouviam, e as pessoas conheciam o seu Deus. Você já contou de quantas reuniões da igreja você participa em um ano? Quantas vezes você deixou de vir pelos motivos mais insignificantes possíveis e imagináveis? Em quantas delas você realmente prestou atenção, colocou todo o seu coração, a sua alma, a sua mente focada na palavra de Deus e no que Deus tem para você? Quantas reuniões de oração ocorrem num ano? Em quantas você estava? Quanto tempo você pessoalmente gasta com a palavra de Deus e a oração? O cristianismo é vivido em base diária, isso não é coisa do ar, isso é coisa, não é Alcoólicos Anônimos, não, que você vive um dia de cada vez. Isso é Mateus 6, isso é Sermão do Monte. Nós vivemos um dia de cada vez, a gente pede o pão daquele dia, basta ao dia o seu próprio mal. O cristianismo é vivido por dia. Que pequenas virtudes você tem cultivado para que a tua alma cresça, se torne viva e frutífera, para que o Senhor, vendo que você é fiel no pouco, te coloque sobre o muito? Quantos anos de cristão você já tem? Você já é mestre? Onde estão os jovens que procuram os irmãos e as irmãs mais velhos e perguntam: como devo estudar a Bíblia? Como eu faço para orar? Como eu posso ajudar outras pessoas? Como é que eu devo viver? Onde é que estão esses jovens? Ah, tem uma atividade na igreja. Essa é a minha máxima prioridade. Porque meu tempo, meu carro, meu dinheiro, minhas capacidades, minhas habilidades, minha família, meu potencial, tudo isso foi comprado por Cristo, é tudo dele. Se eu entregasse tudo para ele, eu não estaria dando nada para ele, já era tudo dele. Que daria um homem em troca da sua alma? Jesus Cristo a si mesmo se deu por nós. Tito 2,14. Nós devemos tudo a ele e precisamos agir de acordo com isso. Quero encerrar lendo um texto que mostra a cooperação entre Deus e o homem no que a Bíblia chama de desenvolvimento da salvação. Esse é um antídoto para um calvinismo falso aí, que anda aí na praça, em que o sujeito acha que ele precisa de algum tipo de inspiração, né? Ah, eu preciso. Não, é que eu não sinto muita vontade. Ninguém disse que você tinha que ter vontade. Você tinha que ter diligência, esforço. É isso que a Bíblia ensina. Vamos ler então para encerrar essa nossa reflexão. Filipenses, capítulo 2.
versículos 12 e 13. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Como dizia o grande Jonathan Edwards, Deus faz tudo e eu faço tudo. Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer pela tua exortação que nos vem pela tua palavra. Que tu nos tires, Senhor, da letargia espiritual em que nos colocamos. Que nós façamos guerra contra os deuses falsos que procuram ocupar o nosso coração e muitas vezes já ocuparam e nos levam para essa situação de apatia espiritual, de tristeza profunda, de depressão espiritual, Senhor. Renova em nós a alegria de andarmos contigo, independentemente de quais sejam as circunstâncias. Que tu nos ajudes nisso, Senhor, porque nós somos fracos e precisamos do teu Espírito para nos fortalecer, para que a gente realmente consiga ir em frente. E que tu nos perdoes, Senhor, pela nossa negligência, que a gente possa aprender e ficar atento ao perigo que a indolência representa na vida de cada um de nós. Nós te agradecemos pelo alerta, te agradecemos, Senhor, porque tu nos encorajas como um pai, que tu nos alertas como um pai, Senhor, para que nós não entremos em caminhos de morte. Pedimos a tua graça e misericórdia sobre cada um de nós e oramos agradecidos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.